Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e estou aqui para fazer hoje a crítica da minissérie Ladrões de Drogas, Dope Thief, que para mim é desde já uma das melhores séries desse ano de 2025. Se encerrou agora essa semana, eu assisti ontem ao último episódio, eu vim acompanhando semanalmente e estou aqui para falar para vocês o que eu achei desse seriado que é criado pelo Peter Craig. Ele é baseado num livro de 2009 escrito pelo Dennis Tafoya e tem a produção, entre outras pessoas, do Ridley Scott. Essa série está disponível na Apple TV Plus e ela é protagonizada pelo Brian Tyree Henry e pelo Wagner Moura. É uma dupla incrível e é com certeza um dos pontos altos desse seriado. Do que se trata Dope Thief, Ladrões de Drogas? Série que, por sinal, há 2 semanas eu indiquei no meu Instagram, num vídeo que ficou bem legal. Por sinal, se vocês não me seguem, me sigam lá, @massarohenrique. Se trata de 2 caras que são amigos de longa data, que moram na Filadélfia e têm uma maneira bem específica de ganhar dinheiro. Eles utilizam distintivos e uniformes falsos de agentes federais do DEA norte-americano para se passar, por agentes federais e dar batidas na casa e em esconderijos de traficantes de drogas, fingir que estão prendendo eles, confiscando a sua carga e o seu dinheiro e pegando isso tudo para eles dois. Eles vêm fazendo isso até que, é claro, eles dão uma batida num lugar errado, roubando da pessoa errada e se veem numa situação de extremo perigo. Eles realmente não poderiam imaginar o quão perigoso seria aquele lugar que eles estavam entrando, e ali já desde o início acontece todo o problema que vai se desenrolando. Uma investigação da polícia começa por conta disso e eles começam a se ver numa situação de fuga e de desespero a cada episódio. O que é o grande segredo dessa série já no início e que eu acho que funciona muito bem praticamente até o fim, mesmo no final, que eu vou falar um pouco mais pra frente, tem pitadas desses elementos que eu acho que funcionam muito bem. É combinar essa questão policial da coisa, seja na investigação ou nas situações que eles vão se metendo depois desse grande roubo que acaba surgindo todos esses problemas, com uma questão de um drama familiar, de traumas do passado desses 2 personagens que se conhecem há muito tempo, se conheceram no reformatório juvenil, eles têm um passado ligado à criminalidade, ambos com questões de dependência química, que são amigos de longa data e cada um deles tem os seus traumas do passado que vão vindo à tona no meio de tudo isso, no meio de todo esse caos. Eu acho que quando uma série ou uma minissérie consegue combinar isso, costuma funcionar muito bem. Vou dar um exemplo, mal comparando aqui, com uma das melhores minisséries dos últimos tempos para mim, que é Mare of Easttown, lá de 2020, com a Kate Winslet. Uma série que combina perfeitamente. Ali é um caso de serial killer, de assassinato, com dramas familiares de uma cidade de interior e tal. Aqui não é uma cidade de interior, mas enfim, eu acho que é uma combinação muito interessante que funciona muito bem. Vai funcionar. O ponto mais alto, na minha opinião, é realmente na relação entre esses 2 caras. O Ray, que é o personagem do Brian Tyree Henry, e o Manny, que é o personagem do Wagner Moura. Eles têm uma relação de contraste em muitas coisas, mas de muitas similaridades também, de uma história de vida parecida. Os diálogos entre eles são muito bons, as interações são muito boas, a maneira como um tenta proteger o outro e como um acaba brigando com o outro muitas vezes mergulha muito no drama e tem muitas pitadas até de comédia mesmo, de momentos de alívio cômico em que a gente se diverte com eles. O Wagner Moura, ele é o elo mais frágil dessa dupla em termos psicológicos mesmo, embora o Ray, o personagem do Brian Tyree Henry, também tenha várias fragilidades, só que ele tem uma maneira diferente de lidar com as coisas. Eu acho que o Wagner Moura é um ator que sabe fazer drama muito bem e também, ao longo da sua carreira, tem momentos cômicos em que ele funciona muito bem. E o Brian Tyree Henry também, eu acho ele um cara muito engraçado, como ele consegue entregar em situações, principalmente situações em que os personagens dele estão muito por baixo, em momentos terríveis, ele consegue encontrar momentos de alívio cômico, isso que está no texto, mas na performance deles funciona muito bem também. Um outro ponto que eu ressalto como muito positivo nessa questão de relações humanas, que não está necessariamente ligado ao crime, à investigação em si, é a atuação da Kate Mulgrew, que interpreta a Teresa.
ela foi uma madrasta do Ray, porque ela foi uma namorada do pai dele, que é um cara que tá preso ao longo de toda a série, né, que tem um histórico na criminalidade muito grande, abandono paterno total, e ela foi quem resolveu cuidar dele quando ele ainda era uma criança, e é a pessoa que ele tenta proteger no meio de tudo isso quando ele e as pessoas que ele ama se veem ameaçadas. Ela é uma personagem muito divertida, que tem um mau humor muito próprio, e a relação entre eles dois é sempre muito boa de acompanhar na tela. Não só entre eles dois, mas com o cachorrinho dela também, que é um espetáculo à parte assim, da série, que funciona de uma maneira incrível. Dito isso, tá? Vamos para a questão criminal da história, que aí é o que me faz, não ao longo de toda a série, não ao longo da experiência como um todo, porque eu acho que a questão da investigação, a questão das situações em que eles se colocam, o perigo que eles estão correndo, funciona muito bem. Eu tô falando muito isso, né? Funciona muito bem. Dá muito certo ao longo, até ali o 6º episódio, tá? Porque a gente se vê tenso muitas vezes, a gente se vê os personagens em cenas de ação que são muito boas, de criação de tensão, tudo isso é realmente maravilhoso, e de realmente ficar curioso para saber quem que tá por trás, quem que tá perseguindo eles, principalmente o Ray, né, depois desse crime que deu errado, por que que eles acabaram indo parar naquele lugar. Só que aí, na reta final, ali nos 2 últimos episódios, eu acho que se utiliza elementos para revelar um pouco dessa trama, e a trama como um todo tem uma resolução que eu acho um pouco insatisfatória. Não acho que seja ruim, né? Não é uma coisa que putz, estragou a série, não, de maneira nenhuma, mas eu acho que ela destoa um pouquinho da qualidade que a série apresenta em outras questões, como essas questões de trauma, essa questão da relação dos dois personagens, o drama que eles vivem, a relação por exemplo, do Manny com a Cheryl, que é a namorada dele, do próprio Ray com o seu pai, com a sua madrasta. Tudo isso é muito bom, e a questão do crime em si, a questão da investigação, ela vai indo muito bem, vai acompanhando essa outra parte da trama, mas no fim ela dá uma destoada que eu não achei muito legal. Por exemplo, a gente fica pensando, a questão do porquê eles foram fazer o assalto, fazer o roubo nesse lugar específico é uma questão muito importante. Mas eu assisti e em nenhum momento eu fiquei pensando, quem será que mandou eles para aquele lugar? Será que tinha um motivo por trás de eles terem ido parar lá naquele lugar e fazer aquele roubo, que acaba sendo uma coisa muito importante, tentar entender por quem teria manipulado eles para eles irem parar nesse lugar e tal, e não é uma coisa que a gente se pergunta, pelo menos eu não me perguntei tanto ao longo da série, e que no final ganha uma importância muito grande. A revelação do grande antagonista da série também, eu acho que ela é pouco satisfatória. Chega, em alguns momentos fica até meio, principalmente bem na reta final, fica até meio... parece até uma solução um pouco preguiçosa, para ser sincero, assim. Eu tô tentando não dar spoiler, tá? Mas foi construído de uma forma tão intensa e enigmática, e no final eu acho que faltou amarrar um pouco melhor as pontas. Mas, dito isso, não acho que, como eu falei, não acho que é uma solução que estrague a série, mas é uma coisa que faz ficar deixando a desejar um pouco. Principalmente quando a gente considera a qualidade toda do desenvolvimento dos personagens, das subtramas que existem ali, das relações que são criadas, que são rompidas, das questões traumáticas, das situações mais trágicas. Eu acho que a solução toda ali, né, final, deixa um pouco a desejar. Mas realmente esse vídeo é para não ter spoilers, eu quero que vocês assistam essa série e me digam aqui o que vocês acharam. Fez sentido a solução da trama como um todo? Um outro ponto, tá? Existe uma policial específica que ganha uma importância grande nessa investigação toda. Eu acho que a personagem, ela... É bem isso, ela ganha uma importância que ela talvez não deveria ter, ou pelo menos que não está condizente com outros personagens que têm a mesma importância ao longo da série. E ela, né, no caso, tem uma importância grande, não dá pra desconsiderar ela, mas eu acho que ela tá um pouco abaixo. Que mais? Estou pensando aqui de uma maneira para não dar spoiler, mas eu acho que é isso. Eu acho que ela é uma série que ela vai muito bem,
ela te deixa, te prende, te instiga, te fica fazendo com vontade de assistir o próximo episódio, te dá vontade de acompanhar mais da vida daquelas pessoas e no fim, o fio condutor da coisa toda, que é a investigação, o crime, tá, ok, beleza. Ficou algumas pontas soltas, alguns elementos que, sério, será que vocês não forçaram aqui um pouquinho? Será que isso realmente era isso que eles queriam dizer? Tá, mas e aquela situação lá, será que isso ficou respondido? Enfim, é o sentimento que eu fiquei no final. Dito isso, não estragou a experiência como um todo pra mim, que eu acho que é realmente uma jornada muito legal de se ter com uma minissérie de TV. Eu fecho Ladrões de Drogas, Dope Thief, com 4 estrelas no Letterboxd. Se não fosse essa reta final, eu provavelmente estaria fechando hoje aqui com 5 estrelas, porque até o penúltimo episódio ali eu estava realmente muito apaixonado pela série. A reta final me deixou um gostinho um pouquinho assim, meio agridoce, então faz eu baixar um pouquinho a nota. Era isso que eu tinha para dizer hoje, quero saber o que vocês acharam de Ladrões de Drogas, comentem aqui por favor, vamos conversar sobre isso. Até o próximo vídeo e tchau!